Ele usa metrô com frequência e às vezes circula de um ônibus e busca atendimento na rede pública de saúde quando precisa, conforme nos traz a reportagem na Piauí. Ele diz, a contragosto sempre, mas é claro que eu uso, eu pago para isso, pago meus impostos, é claro que eu vou usar. Não estou errado por isso. Errado estaria o Estado não oferecer um serviço pelo qual eu estou pagando. Nasci nesse país e apesar de ser contrário a esse modo de vida, não posso escapar dele. Os ANCAPs continuam a exaltar serviços com menos regulação e facilitados pela tecnologia, né? Como o aplicativo de transporte urbano, né? Uber 99 e o Airbnb. O Mackowiak citou em vários momentos a decisão do Supremo Tribunal Federal de que municípios não possam proibir o serviço do Uber. Ele disse, seria impensável há 10 anos. Um tempo atrás não se podia nem falar em privatização e nem se sabia o que era liberalismo. Hoje, nada disso é palavrão. Estamos atingindo um ponto em que os estados paternalistas incharam tanto que vão começar a diminuir. Também entusiasta do anarcocapitalismo, né, o atual presidente do Instituto Mises brasileiro, né, o Hélio Beltrão, virou recentemente, Paulo, um colunista da Folha de São Paulo. Na primeira coluna que ele escreveu, ele disse tratar-se de uma sutil evolução do liberalismo e chamou a ideologia radical de a melhor forma de proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Um avanço recente dessa ideologia no país é a presença de um anarcocapitalista no governo federal de Bolsonaro. Ou, como brincou o próprio Mackowiak, quando Brasília se aproximou do ancapistão. O ex-diretor-geral do Instituto Mises Brasil, o advogado Gianluca Lorenzon, de 26 anos de idade, mais novo que a gente, desde fevereiro... O cara do restart, né? O cara é quase um restart da política. Fudeu. Tamo fudido. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Não vou perdoar. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Ele é, desde fevereiro desse ano, diretor de desburocratização no Ministério da Economia de Paulo Guedes. Lorenzon também se declara ANCAP e fundou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Clube Farroupilha, associação que só existe para difundir ideais liberais. O Mackowiak não se importa com a contradição de um anti-estatal fazer parte da máquina de um país, né? Justificando, né, que é preciso ocupar espaços. Os ANCAPs mais jovens discordam nas redes sociais. Mas eu sou um ANCAP gradualista, eu acredito que as coisas vão acontecendo aos poucos. É diferente dos ANCAPs que acreditam que o Estado deve acabar hoje mesmo. Que são os jovens brasileiros da elite de 16 anos de idade. Hoje. Isso existe, gente. Isso não é ficção científica. Apesar de abrir espaço para um de seus adeptos, né, o governo do Bolsonaro é alvo das críticas do anarcocapitalismo. O Mackowiak disse, é um governo tão intervencionista e populista quanto o PT. Dilma mudou o preço do diesel, caíram em cima, né? E o Bolsonaro fez o quê? A mesma coisa. Então, só mudou o sinal. O engenheiro Giacomo de Pellegrini, que criou um site para divulgar a autopropalada filosofia libertária, disse que o governo atual é só mais um governo, como qualquer outro antes da história do Brasil. Formado em administração de empresas nas faculdades integradas Rio Branco, o Mackowiak leva a cartilha ANCAP para a vida diária dele. Num sábado, no começo do mês, ele se desentendeu com agentes da prefeitura que fiscalizavam o comércio ambulante e irregular da Avenida Paulista. Fiscal de trânsito é outra fonte de irritação, né? Para o ANCAP, por trás das guardas da Companhia de Engenharia de Tráfico, né, a SET, da Prefeitura Paulistana, há a arrogância que presume a culpa. E não a inocência dos condutores, né? Isso são palavras dele. Por fim, o cinto de segurança, né, é um outro exemplo revoltante do paternalismo estatal, né? Ah, se não tiver de cintinho vai morrer. E se não usar, multa. Daí é que se cria a ideia de que a lei só funciona se mexe no bolso. É perverso. A sociedade fica refém do Estado. Cara, e o pior é que, só fazendo um parênteses nisso, né? Esse é um ponto muito forte que eles têm, porque eu acho que lei de trânsito é algo que irrita qualquer ser humano, né? Que dirige no Brasil e tal, os amarelinhos, né? Nós mesmos, assim, né? Pessoas conscientes, que pelo menos eu julgo conscientes, a gente trata o amarelinho como um cara, puta, essa indústria da multa, e que realmente existe, né? Pelo menos aqui no nosso estado e tal, tem muita coisa que a gente fica maluco com o amarelinho, mas olha onde se... Tipo, eu acho que é quase que o princípio, né? A semente parte muito dessas coisas, né? O agente de trânsito, da gente, tipo, ficar, nossa, não... E, cara, cinto de segurança, né? Que é algo que, pra minha geração, pelo menos, é algo consolidado,
né? Total, assim. Para outras é algo... ANCAP, vamos abaixo o cinto de segurança. Os anarcocapitalistas também são contrários a campanhas de vacinação obrigatórias. O Mackowiak, que é casado e não tem filhos, disse que é uma questão de princípio. Ninguém tem direito sobre o meu corpo, mesmo que seja para uma coisa boa, como a maioria das vacinas. Tem muita vacina que não é necessária e o Estado gasta horrores de dinheiro público para nos convencer a tomar, como a do H1N1, né? Ou a da febre amarela para viajar para alguns países. Pela mesma lógica que as pessoas têm autonomia sobre seus corpos, os ANCAPs geralmente são a favor da liberação de todo tipo de droga. E o Mackowiak diz: nossa sociedade não está pronta para liberar tudo. A desonestidade do Estado, nesse ponto, é ensinar nas escolas que drogas são uma coisa só. Coloca na mesma cesta maconha, heroína e crack. Nessa eu concordo com eles, cara. Pois é, olha só, olha que ponto interessante. Mas então, essas pessoas, se eu for cobrar então desses caras então que se julgam ANCAP, eles precisam ser ponta firme que eles são a favor da liberação das drogas, da liberdade individual. 100%. Eles são a favor. São a favor. Se você é ANCAP, você obrigatoriamente é a favor de 100% de liberdades, entendeu? Isso é liberalismo extremo. Esse é o ponto. Pro ANCAP, sem governo algum, a vida melhoraria, né? O Mackowiak diz: sem um governo para sempre privilegiar os seus amigos, a confiança entre as pessoas aumentará. Dentro do padrão de trocas voluntárias, as empresas vão entender que são responsáveis por manter uma sociedade saudável. Eu realmente acredito que uma cadeia de empresários atuariam para uma sociedade mais saudável. Você acreditaria nisso? O Lehman falando: não, eu vou deixar de ser um bilionário e todo mundo vai ter uma vida boa. No entanto, por mais que seja tentador pensar num mundo sem fiscais, né, o que o anarcocapitalismo não vê é que já hoje há lugares onde o Estado não atua e a vida não é melhor. Empresas não assumiriam a responsabilidade diante de problemas sociais. É muito ingênuo nisso, né? Nesse caso, a questão é a ausência do Estado, a incompetência por não fazer chegar os seus serviços, pelos quais, aliás, todos nós pagamos. Isso é uma frase, inclusive, do Mackowiak. Outras críticas sobre essa visão de mundo diz respeito ao combate à desigualdade social. Se todos os serviços são baseados em trocas comerciais, a sociedade não teria tudo para ser o paraíso dos super ricos. Né, o mais fácil possível, controlar tudo e deixar uma classe dominada, como era o feudalismo. Eles querem voltar ao feudalismo bonito, né, ao feudalismo capitalista. Mas para quem é favorável ao anarcocapitalismo, a culpa para a desigualdade recai novamente na existência do Estado. A excessiva tutela do Estado, para eles, desestimula e coloca uma barreira para que as classes sociais mais baixas saiam da pobreza. Eles são super contraditórios, né, assim... É um absurdo que eu, né, que sou um cara viciado em brigar no Twitter, né, Paulo? Como você sabe, meu amigo. Brigo com pessoas de direita, de esquerda, todo mundo me odeia. Às vezes até pode ser interpretado como um Pinheiros, né? Será que me acham um Pinheiros? Às vezes eu acho. Eu recebo comentários nos meus posts de ANCAPs brasileiros, de jovens, pessoas 10 anos mais novas que eu, que são pessoas que pensam isso que eu acabei de falar. E esse movimento existe e a gente leva como brincadeira, e essas pessoas têm uma pessoa dentro do governo federal de 26 anos, dentro do ministério mais técnico, né, segundo nossos pais, o Paulo Guedes. Eu votei no Paulo Guedes. Tem um ANCAP dentro do governo de Paulo Guedes, né, na desburocratização, né? E isso está acontecendo e a gente ignora. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fica uma provocação aí pra gente vencer esse vírus do Ipiranga, né? Que é o nosso presidente da República. Divulguem o trabalho do Coronga. Cobrem digitalmente pelo impeachment, né? Não dá mais pra gente aceitar esse absurdo. Isso é o fim do mundo. De verdade, todo mundo precisa estar revoltado neste momento. Seja seu espectro político de direita, de esquerda, de porra nenhuma. Tenham revolta no coraçãozinho de vocês. Esse é meu pedido. Então, divulguem nosso trabalho, curtam a gente nas redes sociais, comentem, critiquem e sugiram pautas. Um abraço, galera!